Então, temos a nossa live surpresa aí sobre os sinais de burnout e a psicofobia, que eu vou conversar com uma terapeuta maravilhosa, gente. Sim, é a Jaque, que vai entrar com a gente daqui a pouquinho nesse bate-papo. Boa noite, Edi. Seja muito bem-vinda. Então, gente, essa live surpresa foi assim decidida muito rapidamente, né? Nós estamos encerrando o mês de abril, né? E o mês de abril ele tem uma data específica que fala sobre a psicofobia. Você sabe o que é isso? Então, e conversando com a Jaque, a gente decidiu abordar esse tema e decidiu falar também desse assunto tão importante que é a questão do burnout, né? Quantas pessoas a gente conhece aí que estão tendo crises, né? E por conta de pressão, de estresse, do trabalho. E apareceu para mim aqui que a Jaque não pode participar. Por quê, gente? Vamos ver aqui. Aê, agora sim. É só que eu não te vi. Você não tá me vendo? Não, você me vê? Vejo. Ah, não. Então A você me última vê. live nossa também foi assim, não foi? Que a gente teve. Por que, gente? Como Foi. assim? Bem, O Instagram bloqueando aí, atrapalhando, né? Fala tá dando sério. esses bugs aí, né? Mas você tá conseguindo me ouvir bem? Tô conseguindo te ouvir. Perfeito. Já que eu estava explicando aqui que a gente decidiu em cima da hora, né, fazer esse assunto, assim, tanto que é uma live surpresa, mas que é um assunto muito importante, que você tem abordado também no seu perfil, né, que é a questão do burnout. Recentemente você até colocou um vídeo de um jornalista que, ao vivo, ele começou a apresentar alguns sinais, assim, de esquecimento, de nervosismo, e a âncora, né, a apresentadora do jornal, teve que mudar ali a situação. Mas antes da gente entrar nesse assunto, né, eu já apresentei você em outra live aqui, mas eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão chegando, quem é a Jaque, o que que você faz. Então vamos lá. Eu sou a Jaqueline Cordeiro, né? É a minha primeira profissão como professora. Sou treinadora de jovem aprendiz e sou terapeuta integrativa sistêmica. E além disso, né, sou uma das fundadoras, né, CEO do Instituto TANS. Então, o Instituto TANS, ele nasceu recentemente como uma ferramenta para ajudar mulheres do Brasil e do mundo com o nosso método, o método T7, ao qual você faz parte como aliada, querida. Sim, tem sido maravilhoso. A gente já teve duas aulas aí, né? E tá sendo assim, olha, gente, transformador, porque uma das grandes dificuldades que nós temos, né, nessa rotina, às vezes corrida da vida, é reconhecer o nosso valor, né, Jaque? Às vezes a gente se cobra tanto, exige tanto, principalmente quem é mãe sabe muito bem disso, de dar sempre o melhor, de tentar, né, dar sempre o melhor e a gente acaba se esquecendo, se deixando de lado, né? Então, assim, eu acho que o método que vocês lançaram é maravilhoso para as mulheres que querem se reencontrar novamente. Então, se você quer saber mais também, vai lá no perfil do Instituto TANS. Eu vou deixar salvo depois também aqui para você conhecer um pouquinho mais desse trabalho. E Jaque, como que é o seu trabalho em relação a essas questões emocionais, né? Como que trabalha uma terapeuta? Como é que você lida, né, com essas crises emocionais? A pessoa te procura no momento mais desafiador? Como é que é isso? É, geralmente sim. Ela procura no momento que ela já está num nível bem avançado de alguma síndrome, né, de alguma evolução ali, de não estar dando conta mais. Como se diz, dentro de um silêncio, né, silenciando ali, a voz silencia
e o corpo dá sinais. E aí é a hora que se explode. E muitas vezes é nesse momento que a pessoa não aguenta mais, e aí ou ela vai se trancar no quarto e não vai querer saber de nada, não vai ter força para buscar ajuda, ou ela vai entender que precisa de ajuda, né? E que não dá mais para viver assim. Então, a maioria já está num estado bem avançado, sabe? Quando a pessoa tem um pouquinho mais de conhecimento e evolução, de que é horrível passar por isso, de que não é normal, quer viver uma outra vida, aí sim, ela não espera muito tempo, né? Ela muitas vezes já fez terapia, já viu que aquele ali foi bom, porque muitos que também não que fez e achou que não foi tão bom e que não ajudou, ela tem um pouco de dificuldade, um pouco de receio em retornar. Então, é por isso que a gente, como profissional, nós temos que ter um pouco de cautela e cuidado, apesar de também não ser uma culpa nossa, né? De repente, aquele cliente, aquele paciente não sair daquele estado. É claro que o bom terapeuta, o bom psicólogo, ele vai direcionar da melhor maneira para ver resultados. É por isso que o meu trabalho, eu foco muito em olhar para a raiz. Então, vamos olhar para a raiz disso, né? Não é só o que está acontecendo agora com você. É o que já aconteceu, é quando aconteceu, quando iniciou, desde quando. Então, é olhar mesmo, investigar desde a raiz. Então, vamos olhar essa raiz. Às vezes, a raiz daquilo que a pessoa está sentindo atualmente nem tem muita ligação, né? Parece não ter tanta ligação. Mas quando vai fazendo sentido, a pessoa vai vendo melhora, tá? Nos sintomas, né? E aí vai vendo aquilo ali melhorando e vai tendo mais fôlego, mais ânimo para sair daquele estado. Bacana. Eu percebo muito isso, né? As pessoas ainda também têm um certo preconceito, né, com relação à terapia. Tem gente que acha, já teve pessoas assim, da minha própria família falar assim, eu não sou louco, por que que eu tenho que procurar, né? As pessoas acham que só tem que procurar terapia se a pessoa tem algum problema mental mesmo, se é louco, se, né, não consegue controlar suas próprias emoções. Mas a gente tem visto, né, muitos casos de estresse acumulado, de pessoas que estão ansiosas, apresentando sinais relacionados mesmo à emoção. Então, a gente não está conseguindo controlar as emoções, né, Jaque? E como que, quais são os primeiros sinais que você acha assim que a pessoa realmente tem que procurar essa ajuda? São tantos sinais, e esses sinais são tão silenciosos. Então, os sinais, eles estão vindo silenciosos, como eu disse, estão adoecendo o corpo, né? Ele inicia, o sinal do burnout, ele inicia com algo que começa a vir com muita frequência que eu não tinha. Um exemplo, dores de cabeça. Eu passo a ter dores de cabeça frequentemente. Eu passo a ficar irritado com muito mais frequência. Eu tenho sempre aquela respiração de tipo, cansei, do conta mais. Aquilo que trazia ânimo, satisfação, vontade de fazer, a pessoa vai perdendo aquela vontade de fazer as coisas ou de fazer bem feito. E aí vai largando mão, acorda muito desanimado, sem vontade de trabalhar, ou sem vontade de estudar, ou sem vontade de fazer aquilo que precisa fazer. Porque o burnout, hoje, pela OMS, ela é uma doença ocupacional, né? Então, mas não é só o trabalho, né? É o que tem envolvido esse excesso de trabalho. Então, a gente pode incluir tudo que eu estou fazendo em excesso, sem pausas, com muita cobrança, com muito desespero, muita irritabilidade. Tudo que for em excesso pode me levar a adoecimento. Então, isso não começa só a pessoa que já trabalha há muito tempo, né? Que já tem uma longa jornada de trabalho, e aí vai diminuindo ali, vai perdendo a satisfação pelo que faz. Não. Hoje a gente consegue enxergar os próprios jovens, os próprios adolescentes adoecendo, né? Sim.
estando exaustos, esgotados. E aí, qual é a diferença de um cansaço comum para o burnout, né? Ou até o estresse? O cansaço comum, ele é a curto prazo e você vai deitar, dormir e no outro dia você vai estar bem, né? O estresse, ele é mais ou menos a médio prazo, dependendo do com que você se estressou, quanto tempo você vai levar para resolver aquela situação, e aí, assim, você vai conseguir diminuir ali, aí a vida vai seguindo. Agora, o burnout, não. O burnout, você vai sentindo o cansaço, um cansaço, um cansaço, um cansaço, que dorme, muitas vezes dorme até bem, ou perde o sono, não tem sono para dormir, porque o cérebro não consegue descansar, né? Não consegue desacelerar. E aí, isso vai deixando a pessoa mais irritada no outro dia, porque não dormiu à noite, e aí precisa produzir, precisa estar ativo, tem muita coisa para fazer e vai se irritando com aquilo e aquilo vai ficando, vai excedendo. E ali da falta de sono, do dormir, não conseguir descansar o cérebro, desligar de certa forma, vai. Então, a gente coloca como o burnout como algo a longo prazo, ele não passa de um dia para o outro. Né? Os sintomas, pelo contrário, eles só vão aumentando, 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 e você vai achando inicialmente que é normal, que é a correria do dia a dia, que é o que muitos falam hoje, que é a correria do dia a dia, a autocobrança, né? O tempo todo para a gente ser produtivo, o que a gente precisa fazer, e acordar às 5 horas da manhã e dormir meia-noite, está tudo bem, o negócio é ser produtivo. E não é bem assim. Os dias de hoje, vamos dizer assim, eles estão muito mudados. A gente recebe informações a muito curto prazo. O tempo todo a gente recebe informações diferentes. É a vida do outro que está muito perfeita, né? É o se cobrar demais. Todo mundo que a gente conversa hoje está na correria. Todo mundo está na correria. E essa correria, a gente pode dizer que ela é a correria, tem até um vídeo muito interessante, que é a correria dos ratos. Todo mundo correndo para a mesma direção e fazendo as mesmas coisas, mesmo em locais diferentes, mas não tem o tempo para si, para parar, para observar, para sentir, opa, uma mancha roxa que deu aqui no braço, foi de quê? Será que eu bati? Né? Será que veio do quê? E uma outra coisa muito importante é a falta de vitaminas. Falta de vitaminas tem deixado a gente sem energia para acompanhar essa vida acelerada, essa vida cheia de atividades. Mas, Jaque, quem é que confirma esse diagnóstico de burnout? A pessoa tem que ir num terapeuta, ela começa a perceber esses sinais. Aí ela vai no clínico geral ou ela vai já no hospital, na emergência, quando já está com aquela crise absurda de dor de cabeça, né? Como você citou, são alguns dos primeiros sinais. E aí, quem é que confirma de fato esse diagnóstico? Olha, você está com burnout, é melhor você, né, ficar afastado por algum tempo. Eu imagino que agora também já é considerado, como é que eu posso dizer? Uma doença, de fato, assim, para que a pessoa seja afastada do trabalho? Ela já tem CID, o burnout, o CID é 11, né, para essa doença ocupacional. Como você disse, a pessoa vai na emergência e procura o clínico geral. E aí ele vai anotando, vai questionando e perguntando o que ela está sentindo, desde quando começou. Isso é um bom profissional, né? E se ele não perguntar, gente, você mesmo vai falando. Desde quando, com quanto tempo, como é que é a sua vida, entendeu? Solta o verbo. Para você ter um direcionamento melhor. Para não passar só vou passar aqui um remédiozinho e tá tudo certo. Então, ele vai fazer alguns exames e, de repente, não descobriu nada. Mas vai dar uma olhada, é importante olhar como é que tá a taxa de vitaminas,
Porque às vezes você tá. É igual o carro, né, gente? Se você não troca o óleo, você não coloca a gasolina, e aí vai Não, acabando, ou até mesmo ele vai falhando. Então você precisa olha, fazer a manutenção. E aí ele vai olhando que muitas vezes a sua taxa de vitamina B12, vitamina D, ela está muito baixa. Então, ou seja, seu corpo realmente vai diminuir ali a produção mesmo, não vai conseguir produzir do jeito que gostaria ou do jeito que produzia antes. E aí ele vai pegando ou vamos supor que você foi na psicóloga, ela também vai fazer vários, né, no terapeuta vai fazer vários questionamentos. Mas quem vai de fato, né, constatar vai ser o psicólogo, o psiquiatra. O psiquiatra é que vai dizer, olha, por mais que a psicóloga fale, por mais que o clínico geral fale, mas quem vai te dar ali, de repente, um afastamento caso você precise, vai ser o psiquiatra, tá? E aí ele vai muitas vezes vir ali com uma intervenção, com medicação, enfim. Eu costumo dizer que a autoobservação, ela é essencial. A gente precisa se observar, mas se a gente estiver na corrida dos ratos, se a gente estiver o tempo todo na correria, a gente não consegue se auto-observar. A gente acha que aquela dor de cabeça é porque a gente não comeu direito, é porque o tempo estava muito quente, enfim, ou ficou sem comer aquele dia, ou comeu alguma coisa que não fez bem, ou porque não dormiu à noite. E aí a gente vai dando nome, né, e justificando aqueles sintomas. E aí a gente vai justificando e dando nome dos sintomas. Até que uma hora o nosso corpo entra em colapso. E aí aí a intervenção é maior, né? O cuidado é maior. sim. E aqui eu peguei um dado da Associação Nacional de Medicina do Trabalho que fala que cerca de 30% dos trabalhadores brasileiros lidam com essa condição. Eu imagino que você também, como terapeuta, deve ter vários outros dados, né, para atualizar, né, porque é importante as pessoas tomarem conhecimento. É uma síndrome que foi descoberta recentemente, né, já que ela veio sendo estudada, apareceu mais informações sobre o burnout recentemente. A gente já falou, né, porque por conta dessa rotina que nós vivemos, né, de autocobrança, de muitas demandas, as pessoas realmente foram tendo um descontrole emocional também, né? Sim. Você trouxe esse dado, e quando a gente fala sobre estatística, a gente fala daquelas pessoas que procuram um hospital e de que fato Tá são diagnosticadas, né? Mas esse número ele realmente é bem maior. A gente teve em 2023, que foi ali passando a pandemia para o retorno, acostumar o retorno ali com a vida normal, social e profissional. Então, a gente teve 1000% de casos de aumento, vamos dizer assim, né? Quando a gente fala 1000% dentro da estatística, é muito, né? É algo assustador, assim. Então, quando você trouxe essa estatística, é uma estatística de quem já tem o comprovado. Então, confirmado. em pessoas hoje, nós temos, estão vivendo, né, já nessas condições, e não tem o diagnóstico, não está fazendo o tratamento, ou está fazendo o tratamento do seu jeito, enfim, não foi laudado, ou preferiu pedir conta do trabalho porque não dá conta, ou foi mandado embora por algum motivo, até sem esse diagnóstico. Então, é um pouquinho mais, tá? É por isso a importância de trazer clareza, né? E fazer uma campanha mesmo para observar os sinais. Hoje a gente tem aí uma nova lei, né, entrando em vigor agora no mês de maio, e ela vai vir para tentar amenizar, para que as empresas comecem a olhar para o funcionário de forma diferente, que inclusive entra dentro desse outro assunto que a gente vai falar, né? Sim. E para abrir aqui, eu queria deixar para as pessoas que estão assistindo, você conhece alguém
que tem burnout, ou você já teve burnout, você sabe, né, o que que é isso? Comenta aqui na nossa live também, deixa no chat aí nos comentários, porque de fato eu acho que todo mundo conhece alguém, ou pelo menos essa pessoa já teve um burnout. Eu confesso que eu já tive no meu antigo emprego, e eu descobri quando eu cheguei no meu limite, assim, de tremer. Eu não aguentava pegar no meu celular, Jaque. Quando eu ia receber mensagem do meu antigo chefe, eu já tremia, eu comecei a chorar, eu entrava em pânico, eu comecei a duvidar da minha capacidade, a minha produção caiu absurdamente, porque eu não estava dando mais conta. Era uma cobrança tão grande que eu abandonei praticamente a minha casa, me fiquei muito mal, assim, ao extremo de chorar o tempo inteiro, de não dar conta, de duvidar mesmo da minha profissão. Foi realmente um período muito difícil e que se eu acho que se não fosse a terapia, se não fosse a minha psicóloga me acompanhando, me ajudando, eu tive que até, eu fazia uma sessão por semana, né? E aí eu passei a 2 sessões por semana por conta dessa questão, até que ela me ajudou a tomar coragem e pedir demissão, porque nem afastada, assim, de atestado, eu consegui me livrar disso. Então, eu realmente tive que tomar uma atitude brusca, difícil mesmo, assim, de avaliar todas as situações possíveis, mas que foi o melhor caminho da minha vida, foi ter pedido a demissão. Porque a situação do jeito que estava, eu ia acabar com a minha vida, eu ia acabar com a minha família. Então, assim, eu percebo que muitas pessoas estão, às vezes, nessa bola de neve tão grande, e acaba se encontrando sem saída, mas existe sim uma saída para tudo, gente. Por mais difícil que seja, por mais sofrido que seja, porque eu fui julgada. Eu fui muito julgada por ter pedido a demissão. Julgada, assim, de pessoas que falavam, nossa, você não vai conseguir mais nada. Gente, 2 meses depois eu estava trabalhando num lugar maravilhoso. Eu dei um passo para trás para dar um salto para frente, né? Então, assim, é muito difícil. Quem está vivendo uma situação dessa é muito difícil. É, A Edi está falando aqui que ela conhece, que ela lembra também que ela já teve quando ela trabalhava em telemarketing. Ela dormia e acordava ouvindo o barulho do telefone e já ficava em pânico. É isso. É verdade. você imagina que diferente de quebrar uma perna ou estar com febre, são os sinais, né? Os pequenos sinais de alerta que o nosso corpo vai dando, né? Então, é algo invisível e por isso as pessoas, elas julgam tanto, né? E acham que é frescura, acha que levanta dessa cama, toma um banho, descansa, dorme, vai passear, vai, enfim, todo mundo entra com um psicólogo aí nessa, né, entendido da área. Mas vai muito além, né? Muito além. E até quando a gente fala sobre alerta, sobre observar, sobre se você tiver mesmo, as pessoas acabam não querendo acreditar que estão ficando doentes, né? Porque de fato é ruim ficar doente. É de fato se sentir inútil dentro do ambiente de trabalho, de ser julgado, de ser chamado a atenção o tempo todo. Então a gente ali que tenta dar sempre o nosso melhor, né? Sempre estar produtivo, alegre, vai perdendo essa energia, esse feeling para a esperteza e entra nesse pânico de não querer nem ver, nem ouvir, né? E até as pessoas que não têm nada a ver com o que a gente está sentindo, elas viram alvo do que a gente está sentindo e a gente não quer nem muitas vezes ver. As pessoas muitas vezes não querem nem ver ali. Então, como você disse, o pedir ajuda é muito, muito, muito importante, né? O se manter, o se ter um limite, né? Colocar limite dentro do ambiente de trabalho é importantíssimo. E não sei se a gente fala agora ou fala depois do próximo. Como eu estava falando sobre o julgamento, a gente entra aí na psicofobia, né? Sim. E é aí a parte que as pessoas entram não entendem, né? Quando a gente fala assim, na minha época não era assim. A gente precisa entender
que a época agora que a gente vive é totalmente diferente. Totalmente diferente. Nós passamos por uma pandemia, ao qual paralisou tudo, tudo teve que parar. E depois nós tivemos que reconstruir. E se reconstruir de todas as formas, né? Então não dá para comparar, né? Há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, não dá para comparar. O que nós vivemos, o que foi vivido, o que a gente vive hoje é completamente diferente. Hoje a gente realmente precisa tentar se virar nos 30 e mesmo assim o tempo é pouco, né? Quando a gente fala sobre trabalhar, estudar, ser uma profissional, dona de casa, mesmo as pessoas que não são donas de casa ainda têm outras obrigações e cobranças, né, para fazer. Então, é, é tão doloroso quando as pessoas entram com um julgamento. Piora tanto a situação, né? Quando a gente sente que o ambiente que a gente está, ele não é empático, as pessoas não perguntam como eu posso te ajudar. A gente não tem mais tempo nem para ouvir, né? Para ouvir. Às vezes as minhas sessões passam do horário porque as pessoas estão querendo falar, né? E aí elas vão falando, vão falando, vão falando, e para elas aquilo ali é importante colocar para fora, porque ali é um lugar seguro. E quantos não têm essa oportunidade de estar num lugar seguro? De fala, de ter uma escuta ativa, que vai observar os sinais, que vai olhar sem julgamento, né? Sem apontar o dedo. Então, é importante não só a alerta de se cuidar, mas também de ser alguém que vai propagar o bem, que vai levar leveza para o outro, né? Com E as pessoas certeza. hoje querem levar peso, desafio, é muita cobrança, é muito não sei o quê, e assim, você tá com preguiça, você tá isso, você... Então, assim, as empresas em si, hoje eu trabalho com treinamento nas empresas, eu vejo, e veio essa lei nova para da importância das empresas cuidarem dos seus colaboradores, enquanto mantê-los com a saúde mental saudável, é porque as pessoas estão adoecendo dentro do seu ambiente de trabalho e não estão sendo ouvidas, não estão sendo percebidas, estão E no sendo home taxadas. office, né? E no home office isso aumentou muito, assim, porque você não tem nem mais o contato com as pessoas diretamente, não tem nem mais o cafezinho, né? Como que isso é difícil. Aqui a Georgia também colocou que ela já teve também burnout, tudo misturado. Era pânico e crise de ansiedade. A Edi também comentou que na época do telemarketing, que ela descobriu que estava com burnout, ela trabalhava 12 horas direto. Depois que veio a lei de 6 horas. E a Georgia descobriu, né, que depois começou a fazer a terapia, ela teve que mudar de loja e aí ela se reconheceu, né? De fato, a gente descobre o que estava acontecendo, que nos impedia, eu acho que assim, de crescer, de ser feliz, né? Porque a gente falou dos sintomas aqui inicialmente, que é a exaustão física e emocional, a despersonalização, né, que é adotar uma postura negativa e cínica em relação ao trabalho, você começa a se descredibilizar, você começa a perder a confiança no seu próprio trabalho e a baixa realização pessoal, que eu acho que isso também é algo que diminui muito a satisfação no trabalho e gera um sentimento de incompetência, né? Como que isso é difícil? E isso não está só relacionado, eu acho que ao trabalho. Tem muitas mulheres que estão descobrindo burnout por conta da maternidade também. Porque você tocou no assunto que eu acho que é muito importante a gente falar, que é a questão da autocobrança. As pessoas, quando se cobram demais e não conseguem conquistar aquilo ou fazer aquilo que elas desejam, elas entram numa bolha e vem esse sentimento de incompetência, esse sentimento de exaustão, de achar que não dá conta. E não é bom, não é nada positivo isso. A autocobrança, ela é muito pesada, né? Ela deve ser assim bem equilibrada para não vir essa questão da incompetência, né? De achar que você não é capaz, de que você não consegue. Inclusive, ela pode ser autossabotadora, né? Da gente achar que tem que ser naquele tempo.
nós perdemos duas coisas importantes que nós precisamos resgatar. Primeiro é o estado de presença. A correria, né, tirou a gente do estado de presença. E quando a gente sai desse estado de presença, a gente perde o prazer pelas coisas, porque a gente nem tá ali, a gente tá só de corpo presente, vamos dizer assim. E a outra coisa é achar que tem que ser agora. Isso tem que acontecer agora, tem que ser rápido, tá demorando, e a gente não respeita o processo. Então, essas duas coisas, elas ligam ali o que você falou, da autocobrança, do não parar e respirar, do não colocar prazer naquilo que está fazendo. E aí vai vindo só as coisas negativas, negativas. E, gente, de verdade, pode acontecer com qualquer um. Pode acontecer comigo, se eu não tiver meu equilíbrio, né? Pode acontecer com qualquer um, qualquer tipo de profissional. Imagina, nós tivemos pós-pandemia, o que mais aconteceu foi com médicos, enfermeiros, né? Imagina, Foram cobrados, né, o tempo as inteiro. pessoas foram cobradas o tempo todo, era que estava na linha de frente. Quantas pessoas faleceram ali, eles não puderam fazer nada diante de todo aquele caos. E aí depois veio o quê? A frustração dentro do ambiente de trabalho. A exaustão, o não conseguir deitar e dormir porque estava agitado, muito agitado. Então, a gente teve muitos profissionais da saúde e que estão até hoje, né, sofrendo pânico aí por conta da pandemia. E aí a gente tem que ter um olhar mais amoroso para isso, a gente tem que ter um Sim. olhar mais generoso para essa situação. Não é falar que é frescura, que é preguiça, que é isso, que é aquilo outro. Enfim, a gente vai trazendo tantos nomes como você disse, a terapia é para louco. Gente, a terapia é para quem quer estar bem, saudável. Hoje É eu para falo quem quer se assim, manter gente, saudável. terapia é vida, é vida. Depois que você começa a fazer, você não quer mais parar. Tem hora que eu fico pensando, gente, tem alta de terapia? Tem uma hora de falar assim, eu não posso ter É, mais. e tem, e tem alta de terapia, tem gente que fica bravo, tem gente que chega até mim e fala assim, ah não, minha terapeuta há um ano atrás me deu alta, eu fiquei chateado que eu não queria e tudo. Mas é para saber que você consegue caminhar um tempo, né, com as próprias pernas ali, caminhar, seguir, de repente não tenha tanta necessidade, mas é muito isso, é muito olhar com um olhar generoso, tanto para o outro quanto para si mesmo. Né? Então, saber dizer não na hora certa, saber dizer eu não dou conta, eu não entendi, realmente eu estou bem Pedir cansado. ajuda. Pedir ajuda também. Quanto que isso é necessário? Tem pessoas que têm medo, receio de pedir, Pedir né? ajuda. Muita gente tem receio de pedir As ajuda. mães também se cobram demais, às vezes a sogra, a tia, alguém quer ajudar, ela fala, não, eu vou dar conta, eu dou conta Vai sozinha, e ela estragar o começa, menino, né? Aquele negócio vai estragar o menino, vai fazer coisas que ela gente, não quer. ajuda é tudo de bom, nossa, ajuda é tudo de bom, o que você puder passar adiante, pedir ajuda, né, isso faz toda a diferença, é tirar aquele fardo, né, Jesus precisou de ajuda, Simão de Cirene foi lá, tiveram que chamar um homem para ajudar Jesus a carregar a cruz. Então, por que que você vai carregar a sua cruz sozinho, né? É, isso é forte. Então, Isso eu penso mesmo. muito no terapeuta como Simão de Cirene, sabe? Que me ajuda a lidar com as minhas Cuidado. dificuldades, que me ajuda a lidar com as minhas cruzes, porque a vida não é fácil. A gente não está aqui para lidar com tudo sozinho, né? E a Jorge colocou isso também. A autocobrança é terrível. E a necessidade de estar presente é tão urgente e é uma pena, porque a gente só percebe quando está no fundo do poço ou caindo dentro dele. Terapia é vida. Somos tão condicionados como mulheres a sermos fortes que às vezes a gente não sabe nos mostrar vulnerável. É, falou tudo, Jorge. E aí, quando você descobre que a raiz foi uma condição te dada lá desde a infância, aí você fala, opa, eu não preciso mais.
né? Lá eu era criança e fui aprendendo assim. Mas agora pode ser diferente. E aí a gente começa a fazer um pouquinho diferente, e esse pouquinho diferente faz a diferença na nossa vida, né? A gente respira novos ares. Tem gente que é tão apegada ao ambiente de trabalho que ela adoece, é tão apegado ao dinheiro, ao ganhar mais, a fazer mais, mais e mais. Eu falo, gente, a gente adoece pelo dinheiro, a gente adoece pelo excesso, o excesso adoece. Então, quando a gente olha e sente que está doente, sente que já está lá no fundo do poço, qual é o excesso que eu estou praticando? O que de excesso eu estou ali levando, condicionando e tendo e não conseguindo soltar? Então, tem coisa que a gente precisa soltar. E a gente está tão apegado a tudo, inclusive às dores, né? Inclusive aos sintomas. A gente fica apegado. Nossa, tem gente que tem dor de cabeça há anos que eu estou sentindo essa dor de cabeça. Tem 6 meses que eu sinto dor de cabeça direta. Eu tomo um remedinho, passa e eu tenho que continuar a vida, porque é a vida, eu preciso trabalhar. Eu preciso pagar as contas, né? A gente escuta muito, eu preciso pagar as contas. Mas, gente, quando a gente chega no fundo do poço, de verdade, o dinheiro que a gente recebe e quando recebe, nem dá para pagar as contas. Ou seja, nós precisamos nos manter vivos e saudáveis, tá? Não é só vivos como uns zumbis, não. Vivos e saudáveis, né? E quantas pessoas hoje estão vivendo igual zumbi, né? Então, e é notável, né? A gente sai na rua, a gente nota quantas pessoas estão diferentes, quantas pessoas estão irritadas, mal-humoradas, e é em todas as áreas. Em todas as áreas. E partindo então também para essa questão da psicofobia, a gente decidiu abordar esse assunto nessa live porque o mês de abril, ele é um mês dedicado a uma campanha contra a psicofobia. A Associação Brasileira de Psiquiatria, ela promove diversas iniciativas, né, em prol da saúde mental da população brasileira. E em abril, essas ações elas são intensificadas com o intuito de conscientizar a sociedade sobre o prejuízo causado pelo preconceito que existe acerca das pessoas que têm transtornos ou deficiências mentais, ou síndromes, ou né, desequilíbrios emocionais, enfim. Ele mostra também que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, aproximadamente 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão, gente, vivem com transtornos psiquiátricos em todo o mundo. E no Brasil, a realidade é tão preocupante que estima que 70 milhões de pessoas padecem de doenças mentais e que nem sempre são diagnosticadas, ou seja, esse número pode ser bem maior, né, como a gente falou aí em relação à questão da pandemia, e isso é muito sério. E um assunto interessante é que em 2022, o Ministério da Saúde incluiu a depressão na lista de doenças crônicas, apuradas pela primeira vez, e revelou que mais também de 23 milhões de brasileiros têm o transtorno depressivo. Então, é algo muito preocupante. O Brasil, para vocês terem ideia, ele ocupa o terceiro lugar na lista de países com maior número de transtornos psiquiátricos no mundo e lidera o ranking de casos de ansiedade na América Latina. Então, assim, são dados que servem de alerta, né? Que, assim, é apenas uma pontinha do iceberg, porque a gente às vezes não tem noção do tamanho de pessoas que estão enfrentando, lidando com essas doenças, com esses transtornos mentais dentro de casa. E é importante a gente alertar sobre essa questão da psicofobia, porque o preconceito dói, gente. Dói. E a gente tem que, sim, quem faz terapia, se pudesse fazer um vídeo falando do quanto que mudou a sua vida, eu acho que isso é uma campanha que pode, sim, incentivar outras pessoas a buscarem a terapia, né, Jaque? O que, que você destacaria aí sobre isso? Tem gente ainda que tem uma dificuldade quando Acho que está travando para mim, não sei se... Jaque, travou para mim aqui, eu não consegui te ouvir. e agora, voltou?
O sinal tá carregando aqui para mim. Aí, travou aqui para mim. Peraí. Mas voltou? Tá voltando, mas tá bem? A Jorge falou que tá travando também. Vamos ver se vai voltar aí. Travou e voltou, gente? Ou não? Acho que voltou. Voltou? Voltou. Tá. Sim, você Então, estava falando das ações, né? O que que você acha importante fazer para conscientizar, né, a população sobre essa questão da psicofobia? é. Então, eu acho que, além das pessoas que já fazem terapia, conscientizar, ajudar, alertar, indicar, gravar vídeos, né? Para dizer o quanto isso mudou. É claro que tem muita gente que tem vergonha, não tem tanta facilidade, mas só de você espalhar o bem que isso tem feito para você, já vai ajudar muita gente. E nós temos, gente, não só as terapias que são pagas. A gente tem várias instituições, tá? Várias faculdades que oferecem esse trabalho de forma gratuita. Então, vamos dizer que no momento você não esteja com condições ou não tenha um plano de saúde para arcar ali com um tratamento, né? Não vai ser por isso que você vai deixar, né? Busca mesmo ajuda, como nós estávamos falando. Então, vai atrás de informação. Cara, eu quero sair desse ciclo, eu quero sair dessas de se cuidar, né? E eu acho que acaba sendo um crime, né? De tão doloroso as pessoas que ainda têm esse preconceito de achar que é frescura, de achar toma um banho e passa, ou vai comer alguma coisa que passa, ou enfim. Dorme que passa, não é bem assim, como eu disse, são sintomas silenciosos, invisíveis, não é como machucar uma perna, não é como ficar um braço roxo, apesar que muitos dos sinais, eles estão dando ali sintomas do corpo roxo, o cabelo caindo, né, o olho ali muito fundo, aquela pessoa muito apática, muito abatida. Então, assim, dá sinais. E aí você pode ser aquela pessoa que vai dar a mão, que vai estender a mão para o positivo. Então a gente precisa ser luz na vida das pessoas. Então seja luz ao invés de ser treva, né? Porque uma fala maldosa pode acabar com a vida de alguém, né? Pode piorar as condições emocionais de uma pessoa. Então a pessoa já está ali toda destruída, toda para baixo, sem motivação, e vem você trazendo uma fala destrutiva, vai piorar, com certeza. Então, às vezes, você não precisa trazer nenhum conselho, porque às vezes o conselho vai ser dentro da sua visão, né, dentro do que você passou. Mas só de ouvir e perguntar para a pessoa como eu posso te ajudar, né? E não é como você acha que pode ajudar, não. Como eu posso te ajudar, né? Não como, ai, isso já aconteceu, é assim mesmo. As pessoas são assim, isso é assim, o lugar é assim, escravo mesmo. Não, a gente pode ter falas mais construtivas, né? Ou somente ouvir. Então, essa é um alerta, uma sugestão, né? E que vocês consigam ouvir e acolher com carinho, né? A gente tirar esse tempo, Carol, ele é precioso, né? O tempo hoje ele é muito valioso e a gente faz tudo com muito carinho, trazer informações que viram chaves e que salvam vidas, isso é muito precioso, né? Com certeza, com certeza. E a Jorge ainda faz um comentário, né? Dorme que passa, como? Nem consegue dormir. Realmente, quando a pessoa está passando por dificuldades, por questões emocionais, ela não tem. O sono é a primeira coisa que é afetada, né?
porque os nossos pensamentos eles ficam tão agitados. E você tocou num assunto muito importante que o próprio presidente da ABP falou. A psicofobia, ela impede pessoas de procurarem um tratamento e leva milhares a cometerem suicídio todos os anos. E a gente tem o mês do Setembro Amarelo que serve de alerta, mas eu acho que esse assunto realmente ele tem que ser abordado esporadicamente, de mês a mês, a gente tem que trazer isso à tona, porque não dá pra gente fechar os olhos. E eu achei muito interessante você ter falado de psicólogos, inclusive eu sigo até um perfil também de psicólogos gratuito para as pessoas que não têm condições mesmo de estarem pagando, mesmo que não seja pelo plano. Agora a gente tem uma lei que exige que as empresas olhem mais atentamente para os seus funcionários, né, para que eles tenham um cuidado com essa questão da saúde mental. E aqui eu quero falar até mesmo da minha empresa, porque em setembro do ano passado, eles divulgaram um aplicativo, o WELS. O WELS é WELLZ, é um aplicativo voltado para essa questão da saúde mental. E eles divulgaram para os funcionários para a gente ter acesso a essa plataforma e toda semana essa plataforma me manda um questionário para saber como é que eu estou. Eu tenho um gráfico desde quando eu iniciei o uso desse aplicativo para medir os níveis de ansiedade e tudo, e eu faço a terapia por esse aplicativo. Então, é descontado do meu contra-cheque R$ 70 por mês. Eu tenho terapeuta, sessão de terapia toda semana. E é um acompanhamento muito legal, porque, assim, não está vinculado com a minha empresa, mas mostra que a empresa está preocupada com a saúde mental dos seus funcionários, né? Então, assim, ali não é somente a Carol, a profissional que está trabalhando, né? Eles enxergam também que ali tem uma mãe, que ali tem um pai, que às vezes está passando por alguma dificuldade financeira e que precisa de uma ajuda, né? Precisa de uma terapia, de um acompanhamento. Então, acho que isso é fundamental. Ela saiu da minha live? Caiu aqui, eu acho. Peraí. Caiu aqui pra mim. Voltei. Mas eu acho que é isso, eu acho que é realmente o que você falou, a gente ter um olhar atento, né, para as pessoas, saber ouvir. E eu acho que o que o terapeuta sabe fazer de melhor é, de fato, ouvir. As pessoas às vezes não sabem como falar ou como se manifestar. E tem a terapia escrita, tem a terapia musical, tem a terapia corporal, né, já que existem muitas e diversas terapias para as pessoas também buscarem essa ajuda, né? Sim, tem várias. Assim, você pode pegar. Eu lembro que antigamente os nossos pais, tios, né, pelo menos o meu, comprava aqueles livrinhos de caça-palavras, né? Então tem livros hoje de pintar, você compra ali os cadernos, os livrozinhos de pintar. Então tem várias formas de você se desligar um pouco, né? Porque não é só pegar e falar, eu vou descansar, mas você não sai do celular, né? Que te leva a ficar acelerado também. É fazer coisas alternativas, né? Fora essa loucura da correria, que vai fazer você descansar, né? E de verdade, a coisa mais difícil que a gente consegue fazer é descansar a mente. Gente, o corpo, você deita, o corpo descansa, mas quando você deita, dorme e ainda continua acordando cansado, tem alguma coisa errada. Então, por quê? Porque, como eu disse, a coisa mais difícil é descansar, desacelerar a nossa mente. Então, fica um alerta. Se eu tô dormindo, tô acordando muito cansada, ficando esgotada, durmo, descanso, e mesmo assim eu continuo, é partir para a investigação. Não deixa ficar algo maior que isso, né? Vamos investigar. É a falta de vitamina, ou é já o estresse, ou eu já tô ali no início, né? Então, assim, como eu posso trilhar um caminho diferente daquele que vai me levar a adoecimento.
E a Jaque disse, né? A Jorge colocou aqui, quando você disse o que eu posso fazer por você, isso é genial. Isso é genial. Às vezes dá um tempo para a mãe descansar, para a mãe dormir, tomar um banho gelado, ou às vezes para a pessoa mesmo dar um tempo do trabalho, às vezes ela não está conseguindo. Isso que você falou de parar, descansar, é muito real. As pessoas às vezes trabalham num limite, nem parar para almoçar. Hoje as pessoas estão parando, né? Já come com o computador na frente, não consegue parar. Fazer atividade física também, caminhada no parque, ajuda a diminuir o estresse e a mente. Aí, e colocando isso aqui, inclusive a gente está até propondo fazer um yoga no parque. Ótimo. Criar uma aula de yoga no parque aqui perto, né? A Georgia também está de prova aí, ó. Então, são duas mulheres maravilhosas que cuidam da mente, cuidam da saúde, sabe o quanto que é importante estar cuidando também do nosso corpo. É um conjunto que a gente tem que manter em equilíbrio. Eu acho que é uma palavra sensacional, equilíbrio. Né? A gente tem visto muitas plataformas oferecendo cursos agora de inteligência emocional, equilíbrio emocional. Por quê, gente? Porque a gente precisa, de fato, saber equilibrar as nossas emoções, equilibrar, né, os nossos sentimentos com relação ao que acontece na nossa vida. E aí eu tenho uma última fala que não é fraqueza reconhecer limites. Fraqueza é adiar o que precisa, que você precisa carregar tudo sozinha. Então, achar, na verdade, né? Eu acho que preciso carregar tudo sozinha. E aí eu não coloco limites. E isso me faz adoecer. Então, você não precisa carregar tudo sozinha. Você pode pedir ajuda e você pode colocar limites. E limites em todas as relações. Seja ela no trabalho, seja ela em casa, seja ela nas atividades diárias. Você pode colocar esse limite. É só a gente que coloca esse limite. Nunca vai ter o seu esposo falando, não, vamos colocar limite nesse tanto de coisa que você está fazendo. Ou o seu chefe de trabalho, né? O seu gestor, olha, você está trabalhando demais, vamos colocar um limite nisso aí? Não vai ter. É o nosso corpo que cansa. Então é a gente que precisa colocar esse limite. É isso mesmo, adiar é fraqueza e covardia, como a Georgia colocou aqui. E, gente, é um assunto que rende muito, né? Essa já é a nossa segunda live que a gente faz sobre essa questão da saúde mental. Se vocês quiserem saber mais sobre essa campanha da psicofobia, acesse o site www.psicofobia.com.br. E uma curiosidade sobre esse dia, ele é comemorado no dia 12 de abril, tá, gente? É um dia de conscientização contra a psicofobia e ele foi criado no dia do aniversário do Chico Anísio. Chico Anísio, um grande humorista brasileiro que descreve perfeitamente o preconceito sobre essa questão. E ele fala bem assim, né? Tem uma frase que eles colocam na campanha. Eu acho muito legal, a gente pode sair daqui depois divulgando essa campanha. Eu vou fazer até amanhã uma postagem sobre essa campanha para alertar as pessoas. Ele diz assim: quanto mais pessoas me ouvirem falar sobre a depressão, mais pessoas vão deixar de ter vergonha de serem deprimidos. E é isso, a gente tem que falar, a gente tem que ser ouvido. Existem muitas pessoas aí que estão abrindo perfis. Eu acho que as redes sociais nos dão essa possibilidade de chegar a muitas, né, das pessoas externarem aquilo que ela está passando, aquilo que ela passou, sem ter julgamento, gente. Julgamento a gente vai ser julgado sempre, mas eu acho que a gente tem que saber utilizar melhor os nossos meios de comunicação, as nossas redes sociais, para falar aquilo que a gente, né, sente, aquilo que a gente já passou, porque isso vai, de certa forma, ajudar outras pessoas que podem estar passando por isso e às vezes não percebe, não sabe. Quantas pessoas aqui na internet, na rede social, você viu, fez um testemunho que te ajudou a enxergar algo que para você parecia impossível, né? Então, obrigada, Jaque, valeu demais. Curtam essa live, compartilhem com mais pessoas. Eu acho que vale muito a pena também. Depois eu vou tirar alguns videozinhos mais curtos da nossa live também para a gente estar divulgando, porque é um assunto que rende o ano inteiro. Obrigada. Obrigada, gente.
Gratidão a vocês que acompanharam aí, gente. Uma boa noite para vocês e até a próxima.